A paz do Senhor, Adecim! Sejam bem-vindos a mais um Jornal Adecim. É uma honra estar aqui com vocês. E como sempre, o programa de hoje está uma bênção. Então, vai logo se inscrevendo se você não é inscrito, ativando todas as notificações para não perder nada, curte e compartilha com seus amigos. E o programa desse mês está ainda mais especial, pois estamos no mês da mulher. Existem diversas mulheres guerreiras na Bíblia, como Esther, que salvou o seu povo da morte. Exatamente. E que nós, moças, possamos nos lembrar do valor que nós temos para Deus. E que possamos sempre ser a mulher de Provérbios 31, que o seu valor excede das mais finas joias. E no nosso campo também temos muitas mulheres valentes. E também as lindas mulheres que trabalham na produção do jornal Adecim, que possamos sempre lembrar que somos amadas e cuidadas por Deus. Que Deus seja com cada uma de nós. Sabe, Kézia, recentemente eu tenho visto muita dificuldade de nós, adolescentes cristãos, encontrarmos conteúdos que realmente edificam nossas vidas, sabe? Realmente, eu também tenho visto isso. E é por isso que nós vamos trazer o Cine Adecim com nossas irmãs Mari e Jenny. Pai Senhor, Adecim, eu me chamo Mariane. A paz do Senhor, Adecim, eu me chamo Jenny. E nós trouxemos mais um Cine Adecim. Bom, como o mês de março, ele é um mês das mulheres, nós trouxemos uma edição especialmente para vocês, meninas. E nós trouxemos aqui o filme Quarto de Guerra, onde nos fala sobre o poder da oração. Onde um casal chamado Tony e Elizabeth começam a passar por uma crise. E a partir dessa crise, Elizabeth conhece uma mulher que lhe ensina o poder da oração. Quando ela conhece o poder da oração, ela aposta todas as fichas em sua fé, a fim de salvar o seu casamento. E um exemplo de uma mulher de oração foi Esther, que trouxe essa história inspiradora, que nos ensina que cada um de nós podemos ser chamados para agir em momentos decisivos e com a nossa coragem, a nossa fé e a nossa sabedoria que podemos fazer a diferença na vida de cada um. E mais um louvor que trouxemos aqui para vocês, cujo nome é Escolhidas, o refrão da música é uma declaração poderosa de fé e confiança em Deus. Eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou abençoada. Essas palavras são um lembrete de que as mulheres são amadas, valorizadas e escolhidas. Nesse Dia Internacional da Mulher, que a música Escolhidas seja um lembrete de que as mulheres são preciosas e valorizadas e escolhidas por Deus. E por fim, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 15 diz: a sabedoria vale muito mais que rubis, e nada do que você deseja se compra ela. Então, meninas, não se esqueçam que vocês são valorosas, especiais e meninas dos olhos de Deus. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Cine Adecim. Que bênção ver que o Senhor trabalha em nosso meio através de séries, filmes e entre outros. Realmente, é bom saber que não estamos sozinhos nesse mundo do entretenimento. É tão bom ver o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então vamos acompanhar um pouco desse cuidado no nosso quadro Histórias de Fé. Pai, Senhor, adolescentes, estamos aqui novamente com o quadro Histórias de Fé, alusivo ao Dia da Mulher. Como sabemos, estamos rodeados de mulheres exemplares e cheias de Deus no campo da Cidade Nova, e é por isso que hoje estamos aqui com a nossa irmã Janaína. A paz do Senhor, irmã Janaína. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a irmã Janaína Vieira, sou coordenadora de adolescentes da área 5 e também trabalho na área de eventos no campo da UADC. Amém. Irmã Janaína, como é que a senhora vê o papel da mulher cristã na igreja e no mundo? O papel da mulher cristã, na igreja, no mundo, na sociedade em si, ele tem que ser referência para aqueles que estão chegando hoje em dia, para os adolescentes, para os filhos, para os maridos, para os irmãos. Como assim uma referência? Sendo sempre empática aos irmãos que estão necessitados de alguma coisa, sempre se colocando no lugar dos outros, acima de tudo. E ao longo da sua vida, assim, nessa longa caminhada, qual foi a sua maior dificuldade como uma mulher cristã? A minha maior dificuldade como mulher cristã é estar à frente da obra sendo mulher, sendo líder, o papel principal numa área.
A gente encontra bastante, podemos dizer que preconceito de algumas pessoas. Somos convidados a ir a uma outra área ou até mesmo a outro campo, né? Quando vem cumprimentar, nunca acham que somos nós mulheres que estamos à frente. Acham sempre que tem um homem à frente e nunca a mulher como o papel principal da obra do Senhor. A senhora falou, né? A senhora tem as suas atividades particulares. Como que a senhora consegue conciliar seus deveres de casa, família, com a obra do Senhor? Olha, na verdade, eu parando e analisando essa pergunta, eu disse, como que consigo? Porque assim é um feito muito grande, ser mulher, ser mãe, ser dona de casa, trabalhar fora, né, ter uma vida e fazer a obra do Senhor Jesus, né? Só o Senhor mesmo para dar a qualificação necessária para que a gente consiga fazer a sua obra com êxito, porque realmente tem dias que a gente para e pensa assim, o dia acabou, né? E ainda ficamos coisas para fazer, mas o Senhor Jesus, ele vem nos dar força e nos fortalece para que a gente consiga cumprir tudo com êxito. Amém, glória a Deus. Vamos para um momento dinâmico? Vamos? Vamos para o bate-bola, que a senhora vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Ok. Vamos lá. Deus é? Amor. Família é? Tudo. Oração é? Fé. Bíblia é? Bússola. Viver é? Cristo. Agora umas perguntas mais extensas. Um versículo da Bíblia. Salmo 125, verso 1. Uma inspiração. Cristo. Um livro da Bíblia. As cartas para Timóteo. Um personagem bíblico, mas sem ser Jesus. Estevão. Se pudesse viver algum momento da Bíblia, qual seria? O momento da ceia. E para finalizar, um conselho para a adolescência de hoje. Que o adolescente de hoje ele possa viver Cristo no seu âmbito geral, que ele possa tirar do que Cristo tem para ensinar na Bíblia, a sua bússola, o seu guia, que ele possa vivenciar o que Cristo quer para ele. Tem um ditado que eu gosto muito, que fala assim, o passado está atrás, aprenda com ele. O futuro está adiante, prepare-se para ele. O presente está aqui, viva-o, que o viver é Cristo. Então, que o adolescente possa realmente vivenciar o que Cristo tem para ele na era de hoje. Amém, glória a Deus. Desde já agradecemos a Amém, muito obrigada. por ter aceitado o convite. É uma honra me ter como convidada. E é isso, até o próximo. Obrigada pelo convite, até a próxima, galerinha. É sempre bom ter aquela conversinha edificante, né, com o nosso amigo. Então agora, diálogos que edificam. A paz do Senhor, adolescentes, está começando mais um episódio do quadro Diálogos que Edificam. Bom, antes da gente tratar do assunto de hoje, eu gostaria de parabenizar a nós e você também, mulher, pelo nosso mês, o mês das mulheres. O Senhor nos deu várias formas de podermos nos conectarmos com Ele, como a oração, a leitura da palavra, a hora de entoar louvores e até mesmo a igreja local, onde a gente se congrega. Isso são um dos meios que a gente pode se conectar com Ele, fora outras coisas. Temos também o momento do devocional, né? Que é o que eu creio que todos fazem. Bom, mas Jesus vai falar sobre essa forma da gente se conectar com Ele lá na Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajudou no momento da necessidade. Bom, para finalizar essa parte aqui, eu vou te dar uma dica para você, mulher, e até mesmo homem, que você também pode fazer isso. Se você não tem esse costume de fazer devocional, ou sei lá, tirar pelo menos uma parte do seu tempo para conversar com Deus, eu recomendo que você tire pelo menos 10 minutos do seu tempo. É só 10 minutos que você precisa para você fazer um pequeno devocional. Uma oração, ler a palavra, cantar um louvor, depois orar de novo e finalizar
E assim você vai estar se conectando com Deus diariamente. Bom, gente, eu estou aqui com a missionária Liane Ribeiro para ela responder algumas perguntinhas relacionadas ao nosso tema de hoje. Pai Senhor, meu amor. Então, eu vou lhe fazer 3 perguntas relacionadas ao que a gente acabou de abordar aqui agora. A primeira pergunta é o seguinte: que mulher na Bíblia serve de exemplo no sentido de ser conectada com Deus? Existem várias, né? A Bíblia ela é repleta de mulheres virtuosas que nos ensinam muito. Mas uma que me chama muita atenção, está em 1 Samuel, capítulo 1, é Ana. Ana, a gente sabe que Deus, ele cerrou a madre de Ana. A Ana, ela sofreu um conflito muito grande com ela mesma, porque ela queria gerar um filho, porque o filho naquela época era muito importante. Mas, no momento que Ana entendeu que era necessário ela buscar em oração, e ela fez isso, ela buscou em oração o Senhor, e ela ofereceu ao Senhor um sacrifício de oração, né? E pediu em oração aquilo que ela tanto desejava. Nós devemos saber pedir ao Senhor o que nós queremos. Ana nos ensina isso. Ela fala, ela descreve o que ela quer. No momento que ela fala para o Senhor o que ela realmente quer, o Senhor ouve. Só que ela faz um voto e ela cumpre esse voto, né? Nós devemos votar ao Senhor e devemos cumprir aquilo que nós votamos. Ana obteve vitória e foi rápido, né? Muitas vezes o Senhor nos responde rápido. E Ana, ela é um exemplo disso, de que a oração é a chave da vitória. Amém? Bom, a segunda pergunta é a seguinte: de que forma a gratidão e o Espírito fortalecem o nosso relacionamento com Deus? A gratidão ao Senhor, ela tem que ser constante. Pelo fôlego de vida, por estarmos aqui, por qualquer coisa que nós conquistamos aqui na terra, nós devemos ser gratos, né? O Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele nos completa todos os dias. E a gente só obtém o Espírito Santo quando há gratidão, perseverança, humilhação na presença do Senhor. Certo. A última pergunta para finalizar: qual a importância da oração na nossa conexão com Deus? A oração, como a gente falou lá no início com Ana, é a chave da vitória. A oração, ela é o princípio de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela é o nosso pão de todos os dias. Mas a oração é o que nos conecta diretamente com o Senhor. Neste momento da oração, é o momento que você dedica tudo aquilo que você quer ao Senhor. E você fala para Ele, apesar de que o Senhor sabe de todas as coisas, né? A Bíblia, ela fala que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de nós o que nós queremos, né? E aí você falar com o Senhor, no momento da oração, no momento da angústia, você dobrar os seus joelhos, buscar o Senhor dentro do ônibus, dentro do carro, no trabalho, em qualquer momento, é a oração. A oração, ela nos alenta, nos dá o acalento, né? Nos acalenta, essa é a palavra. E com a oração é o momento que nós nos chegamos mais com Deus, né? A palavra, ela caminha junto com a oração. Sem a palavra e sem a oração, nós não obtemos vitória. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a missionária Liane pela presença dela aqui para responder, né? E também, muitas das vezes, até tirar algumas dúvidas que vocês poderiam ter aí. Também queria dar uma palavra de bênção para você, menina, que está me assistindo, que você seja luz, que você seja bênção na sua casa, na sua escola, na sua família, entendeu? E que esse mês, que é o mês das mulheres, seja um mês assim repleto de conquistas para vocês. Esse foi mais um episódio do quadro Diálogos que Edificam. Até a próxima. Tchau, tchau. Glória a Deus! É sempre bom ver o cuidado de Deus e os testemunhos dos nossos irmãos. Exatamente. E você, que também tem um testemunho de fé, conta um pouco aqui pra gente nos comentários. E com isso, infelizmente, terminamos o nosso Jornal Adecim de hoje. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal
e compartilha com os seus amigos. Te esperamos no próximo Jornal ADCIM. Tchau!